Olá, concursando do Brasil inteiro, tudo bem? Professor Douglas Vizienski, diretamente dos estúdios do Focus Concursos para mais uma edição do Papirando Português. E hoje, qual é a nossa banca? Qual é a nossa banca, prof? Hoje vamos trabalhar com questões, que envolvem diversos temas ligados às provas de língua portuguesa e interpretação de textos. E vamos falar sobre a FCC. Você sabe o que significa essa sigla, não é mesmo? FCC, Fundação Karma dos Concurseiros. Fundação Karma dos Concurseiros. Todo concurseiro que na outra vida foi uma pessoa muito maligna mesmo, ela reencarna, Esse cara reencarna e acaba tendo que enfrentar a FCC, que é a Fundação Karma dos Concurseiros. Vocês já vão descobrir por quê. O professor está fazendo piadinha, o professor está fazendo brincadeira, mas agora vocês já vão perceber por quê. E qualquer pessoa que eu conheço que já fez provas da FCC sabe mais ou menos do que estamos falando. A FCC costuma ser um pouco cruel com os seus concursandos. Vamos lá então? Tudo bem? É isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos. O Brasil inteiro sempre ligado no Papirando Português. Isso mostra o alcance aqui de toda a equipe, de todo o grupo Focus Concursos. Realmente um diferencial para o nosso Brasil. O Brasil tem um monte de problemas, tem coisas que acontecem, mas uma coisa boa existe no Brasil e é o grupo Focus Concursos. É isso aí, sempre ajudando as pessoas a realizarem seus sonhos, a serem aprovadas, certo? E seguirem carreiras brilhantes, Às vezes a pessoa desde pequenininho, desde menininho, de garotinho, gostava de brincar, por exemplo, sei lá, de policial, Ou de juiz de direito, etc. E a pessoa vai crescendo e vai aprendendo, fazendo faculdades, treinando, se esforçando, mas acaba se deparando com um pequeno problema que se chama o quê? Concurso público. E aí o Focus aparece, certo, para o Brasil inteiro como uma possibilidade de que a pessoa consiga realmente realizar esse sonho e realmente ser aprovado, beleza? Mas não é só abraçar a causa do Focus, E aplaudir o Focus. Não é apenas dar o like nesse vídeo que você está assistindo, mas mais do que isso, é você se esforçar, Investir a sua energia, A sua inteligência, A sua força de vontade diariamente na sua preparação até a realização, até a chegada do resultado positivo, beleza? O professor Douglas convida vocês a seguirem suas redes sociais, No Facebook, você encontra lá a página Sentapua Concursando, na qual, inclusive, o professor faz atendimento e correção de redações à distância, também dando apoio para aqueles que precisam fazer algum recurso em alguma questão, certo? Entre em contato lá pela mensagem direta do Sentapua Concursando no Facebook. Para a galera do Instagram, como é que tá a galera do Insta, que gosta sempre de novidades, de fotografias, de dicas, Vídeos rápidos e tudo mais, divulgação do material, das aulas gratuitas, das lives que costumam acontecer, tá? Sigam o professor Douglas no Instagram com sua novíssima conta de Instagram, PFDouglasW, ok? Dá um alô lá pro professor, acompanha a aula também, valeu? Todo mundo tranquilo? E é claro, acredito que vocês todos, já são seguidores das redes sociais do Focus Concursos, certo? E aí você tem acesso a todo tipo de material, não apenas da língua portuguesa, interpretação de textos e redação, mas você tem acesso a todo o material que cai em concurso público, informática, raciocínio lógico, matemática, todas as áreas do direito, história, filosofia, tudo que possa vir aí, como parte do desafio na sua aprovação, beleza? Muito bom! E vamos lá então, este é o terceiro Papirando Português, por isso que eu coloquei ali FCC 3, é o terceiro Papirando Português, esse é o número 80 na série toda, mas é o terceiro que eu dedico exclusivamente para a banca, para questões, análise de questões da banca FCC. A galera pede muita gente, muito concurso importante, é ministrado por essa banca, é apresentado por essa banca, então temos um grande público que se beneficia com estas aulas. Se você não vai fazer um concurso público cuja banca seja a FCC, ainda assim convido você a acompanhar as dicas, os macetes de resolução, os bizus
que o professor Douglas apresentará a partir de agora aqui nesta nossa aula, nesse nosso Papirando o Português. Uma boa questão de língua portuguesa sempre começa com a leitura e interpretação, compreensão de um texto, prestando atenção naquilo que pode ser subentendido dentro da leitura, dentro do texto, e naquilo que pode ser pressuposto a partir de palavras e informações contidas no texto. Tudo bem? Tudo certo então? Vamos para o texto. Campo e cidade, né? Campo e cidade. O que esse texto nos apresenta? Vem comigo. Olha só, eu quero que vocês me ajudem a resolver. Então, prestem atenção, concentrem-se na interpretação do texto, porque vocês é que vão, né, resolver para o professor, tá joia? Aceitam o desafio? É? Ok. Bam, 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 bam. Challenge accepted. Então é agora. Campo e cidade. Campo e cidade são palavras muito poderosas, e isso não é de estranhar se aquilatarmos o quanto elas representam na vivência das comunidades humanas. O termo inglês country pode significar tanto país quanto campo. The country pode ser toda a sociedade ou só a parte rural. Na longa história das comunidades humanas, sempre esteve bem evidente essa ligação entre a terra da qual todos nós, direta ou indiretamente, extraímos nossa subsistência e as realizações da sociedade humana. E uma dessas realizações é a cidade, a capital, a cidade grande, uma forma distinta de civilização. Em torno das comunidades existentes, historicamente bastante variadas, cristalizaram-se e generalizaram-se atitudes emocionais poderosas. O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida, de paz, inocência e virtudes simples. A cidade associou-se à ideia de centro de realizações, de saber, de comunicações, de progresso. Também constelaram-se poderosas associações negativas. A cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição. O campo como lugar de atraso, ignorância e limitação. Além disso, em nosso próprio mundo, entre os tradicionais extremos de campo e cidade, existe uma ampla gama de concentrações humanas. Subúrbio, cidade-dormitório, favela, complexo industrial, centro tecnológico, etc. A visão que se pode ter do campo ou da cidade pode variar conforme a perspectiva pessoal. Vejam-se estes versos do poeta inglês Wordsworth, do século XIX, vindo do campo e chegando a Londres pela manhã, compostos a partir de sua primeira visão da cidade. Então ele diz o seguinte: nada há na terra de maior beldade, torres e cúpulas se elevam no ar, em luminosa e suave majestade. É bem verdade que se trata de uma visão da cidade antes da azáfama e do barulho do dia de trabalho. Porém, não há como não reconhecer esse sentimento de entusiasmo diante de um grande aglomerado de metas e destinos humanos. É um texto bastante filosófico de Raymond Williams, né? O campo e a cidade. Né? Deu para perceber que esse texto também é uma tradução de um original, provavelmente em inglês. Não é mesmo, pessoal? Tranquilo? É isso? Joinha, deu para entender com tranquilidade, né? Legal. Então, vamos para frente. Primeira questão. Cara, é tradicional, não é mesmo? Tá todo mundo bem? Todo mundo acompanhando a aula? Joia, beleza. É um prazer revê-los. Ó, é tradicional, na questão FCC, eu não consigo imaginar uma prova da FCC, né, de todas e tantas que já resolvemos, que não tenha essa questão do item 1, item 2, item 3, item 4 e depois as combinações. Estão corretas? O 1 e o 2, o 1, o 2 e o 3, o 3 e o 4, apenas a 1, apenas a 2 e assim por diante, né? Então, esse tipo de questão, comente aí, por favor, você que está acompanhando a aula do professor Douglas, comente se você acha que esse tipo de questão é mais fácil ou é mais difícil, né? Para você, para a resolução, em relação a outros formatos de questão, aquelas tradicionais com cada item A, B, C, D, E, e aquelas que tem 2, 3, 4 itens e você tem que dizer se são verdadeiros ou falsos. O que vocês acham? Olha só. A afirmação, o que vocês acham? Vamos lá. A afirmação de que em torno das comunidades existentes cristalizaram-se e generalizaram-se atitudes emocionais poderosas, comprova-se e exemplifica-se em qual, né? Olha só, número 1. O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida, de paz, inocência e virtudes simples. 2.
A cidade associou-se à ideia de centro de realizações, de saber, de comunicações, de progresso. 3. Também constelaram-se poderosas associações negativas. A cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição. O campo como lugar de atraso, ignorância e imitação. Então julgue os itens 1, 2 e 3 como verdadeiros ou falsos. Vamos lá, vou dar um instante para vocês resolverem. Vamos lá, comente aí no chat. Cristalizaram-se e generalizaram-se atitudes emocionais poderosas, né? Então, o que comprova tudo isso? Então, galera, atitudes emocionais poderosas, certo? Bom, aí você tem que ser um bom intérprete de texto, uma pessoa que tem leituras, noções de sociologia, de filosofia, de psicologia, já que fala de emoções, certo? Então, para pensar. Em tudo que o ser humano faz, né, existe sempre um aspecto, eu creio, existe um aspecto racional e um aspecto emocional. Certo, pessoal? Basicamente isso, não é mesmo? Então, ao mesmo tempo em que você, por exemplo, vai responder uma questão de concurso público, você tem ali toda a questão do seu estudo, do seu preparo, né, você quer ser aprovado porque você terá, né, uma boa uma estabilidade tão desejada e tudo mais. Então, esta é a parte racional, né? Racionalmente você quer responder cada uma das questões. Ao mesmo tempo, o coração dá aquela disparada, né? No início, a emoção, a pressão, aquela coisa, né? Dá uma adrenalina na hora de fazer um concurso público. Então, num concurso público existe o emocional e o racional. Agora, imagine num trabalho, qualquer trabalho, como por exemplo eu estou aqui trabalhando dando aulas, né? Então, quer dizer, existe a parte racional, a utilidade do trabalho, a utilidade da aula, por exemplo, e existe a paixão, o amor pela atitude, não é mesmo? O prazer também de fazer isso. E isso vai, por exemplo, na constituição de uma família, no casamento, no amor. Existe a parte racional, certo? É uma forma, né, de se viver em companhia de alguém, etc. e tal. E é claro, existe a parte emocional, que é o amor, a paixão e tudo mais, que envolve às vezes o ciúme, não é mesmo? Imagine você em todas as atitudes humanas, na construção de uma casa, na compra de um carro, em qualquer atitude humana, na escolha de um celular, existe o aspecto racional e o aspecto emocional. O autor coloca no texto, certo? Nós lemos e interpretamos esse texto, e isso é uma forma de eu te ensinar a interpretação. Olha só, nós percebemos que ele fala, né, da percepção do poeta em relação à cidade, né? Ele fala dos aglomerados humanos, da ambiguidade da palavra country, que pode ser o campo ou a cidade, e veja como o campo e a cidade são opostos de certa forma, e ao chegar na cidade, por exemplo, ou ao viver no campo, a pessoa tem motivos racionais para se morar, né? E também existem motivos emocionais, certo? Para gostar ou para não gostar da cidade, e para gostar ou para não gostar do campo. Então eu pergunto, atitudes emocionais poderosas. No item 1, o campo passou a ser associado, é uma associação, a uma forma natural de vida, né? Então todo mundo sabe que tudo que é natural, né, costuma ser mais saudável, não é mesmo? Por exemplo, você imagina um suco natural, né, e um suco artificial, né, uma comida natural, uma comida artificial industrializada, não é mesmo? Então, tudo que é natural, né, acaba sendo melhor, né? A paz também, quem não deseja a paz como um estado perene de espírito, né? A inocência, certo? Então, quer dizer, no campo não temos toda aquela competitividade, né? Toda aquela disputa, aquilo de ver o outro como um concorrente, como existe na cidade, e virtudes simples, né? Podemos falar a hospitalidade, né? O respeito, o amor e assim por diante. Então, com certeza, o item 1 está falando sobre atitudes emocionais poderosas, ok? Que é aquilo que nos atrai para o campo. Colocamos o item 1 como verdadeiro. E o 2?
A cidade associou-se à ideia de centro de realizações, né? Então você pode realizar seus sonhos, fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, pode conseguir um bom emprego, pode fazer um concurso público, são coisas da cidade, né? Também é um centro de saber, né? Então, na cidade você tem acesso a museus, bibliotecas, a bons lugares para estudos, a palestras e tudo mais, né? De comunicações, né? Então, a cidade também te dá um acesso muito maior a todas as formas de comunicação humana e tem muito mais gente também. E de progresso, também são atitudes emocionais poderosas, certo? Item 2, também é verdadeiro. E o 3, julgue comigo, você está fazendo sua prova na FCC, você tem que ter certeza, tem que dizer se é verdadeira ou não. Também constelaram-se poderosas associações negativas, cuidado. A cidade como lugar de barulho, é algo que incomoda, é algo que estressa, né? Mundanidade. Então, existe muito mais acesso também na cidade a coisas erradas, né? A vícios, a situações promíscuas e tudo mais. A cidade, com certeza, ela oferece muito mais isso do que o campo, né? A ambição, também vista não como progresso, né? Como uma oposição do progresso que colocou aqui em cima. Progresso é uma coisa boa, ambição, né? Já passa a ser algo como a ganância também, passa a ser algo negativo, né? E o campo, um lugar de atraso, né? Também não é algo que alguém deseja, ignorância, porque tem pouco acesso ao conhecimento, limitação, não há muita coisa para fazer e assim por diante, beleza? Pergunto, isso que ele cita, as associações negativas, são atitudes emocionais poderosas? Então, são. Né? Aqui em cima não fala atitudes emocionais positivas, não fala atitudes emocionais desejáveis, falou apenas atitudes emocionais poderosas. Então lembre-se que tanto uma atitude, né, ou uma energia positiva quanto uma energia negativa, ambas são energias poderosas. Era isso que a banca queria pegar todo mundo. Creio que a banca queria que a maioria visse apenas o item positivo no 1, o item positivo no 2 e negasse a 3, falando que a 1 e a 2 são verdadeiras. Ou ainda que a pessoa interpretasse o poderoso como sendo negativo e marcasse apenas a 3 e negasse a 1 e a 2. E a pessoa inteligente, a pessoa que seria aprovada, a pessoa que teria senso crítico e culhões, certo? Para marcar a 1, a 2 e a 3, marcaria a letra A. Certo, pessoal? Marcaria a letra A, não caindo, né, no item B, que está aqui também, tentador. Beleza? Parabéns para quem acertou. Vocês aguentam mais uma questão? Vamos para número 2. Ao comparar a vida das comunidades humanas no campo e na cidade, o autor nos mostra que essas duas formas... Eu vou deixar agora um pouquinho em silêncio, né? Vocês têm aí um minutinho para responder essa. Vamos lá, valendo! Perceba que é de acordo com o texto. O autor nos mostra. Se eu faço referência ao autor, é claro que temos que usar o texto como base. Lembrando também que ele fala dos dois, ó, campo e cidade, aqui no enunciado. Então, se a alternativa falar apenas de um ou de outro, está errado. Muito bem, tempo. E agora, galera? Ó, então podemos falar que o campo e a cidade, essas duas formas, segundo o autor, se opõem definitivamente, uma vez que se associam a cada uma delas valores contrários estabilizados, ó, estáveis e permanentes. Não, porque ele mostra aspectos positivos e negativos, e é meio relativo também, depende do ponto de vista da pessoa, né? Alguns gostarão mais do campo, outros gostarão mais da cidade, portanto não há, né, valores estabilizados e permanentes. O texto não aprova isso aí. Que mais? Se complementam, o campo e a cidade se complementam na história da humanidade, dado que se alternam
né, no cumprimento das mesmas funções, beleza, pessoal? Isso aqui distorce bastante o que diz o texto. O texto não falou que na história da humanidade houve épocas de campo, épocas de cidade, épocas de campo, épocas de cidade, e sempre com a mesma função, beleza? Ele não entra nesse mérito. A C. Sofrem fortes associações negativas por conta da crítica que se faz contra o que há de destrutivo no progresso. Aí é que tá. Isso poderia ser relativo à cidade. Mas isso de o poder destrutivo do progresso não é citado no texto como um problema do campo, né? Então, aqui houve uma redução, certo? Uma redução, errou, não por extrapolação ou por contradição, mas por redução do que o texto afirma. Letra D. Apresentam ambos, né, o campo e a cidade, apenas vantagens, dá para pular essa parte porque ela rejeita o texto, né? E a letra E, que é a verdadeira, parabéns para quem acertou. Campo e a cidade se avaliam de modo relativo, né? É muito relativo, pode ser bom, pode ser ruim, uma vez que se pode associar a cada uma delas qualidades positivas e negativas, certo, pessoal? Tranquilo? Parabéns para quem acertou. Próxima. A citação dos versos do poeta Wordsworth e o comentário que a ela se segue reforçam o que se afirma, né, em qual das opções? Letra A. O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida, sobretudo quando se pensa no que há de atropelo na vida que se leva nas grandes cidades. Letra B. The country pode ser toda a sociedade ou só a parte rural, já que é essa a sensação confusa vivida pelo poeta à porta da grande cidade. Letra C. Existe uma ampla gama de concentrações humanas, tal como pode constatar aquele que chega do campo e se depara com o gigantismo de uma capital. Letra D. A cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição, ao mesmo tempo em que se reconhecem nela a azáfama e as agitações que a tantos deprimem. Letra E. A visão da cidade pode variar conforme a perspectiva pessoal, sendo possível ver nas edificações urbanas uma alta e incomparável beleza, né? Para resolver essa questão, é óbvio, nós temos que voltar e dar uma olhadinha no poema citado. Vem comigo. É o que você faria na prova, não é mesmo? Então, olha só. Ele comentou aqui atrás, né? Certo? Pontos negativos, né, galera? Ó, a partir dessa parte aqui, ó, ele fala sobre associações negativas, concorda? E logo em seguida ele cita o poema. Nada há, né? Nada há na terra de maior beldade. Ele fala que a visão da cidade pode variar conforme a perspectiva pessoal, conforme o jeito que você olha. E aí o poeta falou, nada há na terra de maior beldade, chegando na cidade. Torres e cúpulas, coisas altas, né? Certo? Se elevam no ar, em luminosa e suave majestade. Beleza, referência à beleza, certo, pessoal? Então, a correta para quem acertou é o quê? Tan, 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 tan. A correta. Vamos lá, resolva. Vou te dar 30 segundos. Parabéns a você, concursando aluno do Papirando Português, que se dedica durante estas aulas ao estudo e à resolução de exercícios também, né? Então, olha só, a correta é a letra E. Ó, a visão da cidade pode variar, né? Ele fala que é variável, depende da perspectiva pessoal, né? Sendo possível ver nas edificações urbanas, certo? Uma alta e incomparável beleza. É isso que os versos, né? É isso que o poema, né, nos demonstra. Olha como a letra está errada. O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida, sobretudo quando se pensa no que há de atropelo na vida que se leva nas grandes cidades. Certo, pessoal? Então, isso não é a referência ao poeta, é verdadeiro no texto, mas não, olha o enunciado. A resolução de uma questão de interpretação de textos depende do texto, do enunciado e da alternativa. Não adianta você olhar para a alternativa A
e vê que isso se comprova no texto, mas não é o que o enunciado está pedindo. O enunciado pede em relação aos versos do Wordsworth, e os versos dele não falam sobre a vida no campo. Os versos falam sobre a chegada e a impressão dele diante da majestade da cidade grande, certo? Então, não posso relacionar esses versos, conforme o enunciado pede, àquilo que a letra A demonstra, né? Que fala sobre o campo. Certo? Uma vez que os versos não falam sobre o campo, beleza? Letra B. The country pode ser toda a sociedade ou só a parte rural, já que é essa sensação confusa vivida pelo poeta à porta da grande cidade. Não há uma sensação confusa vivida pelo poeta, ele acha a cidade de uma grande beleza. E a letra C. Existe uma ampla gama de concentrações humanas, tal como pode constatar aquele que chega do campo e se depara com o gigantismo de uma capital, né? Tá ok? Então, eu pergunto, no poema, no verso, ele fala sobre concentrações humanas? Olha aqui. Nada há na terra de maior beldade. Torres e cúpulas se elevam no ar, em luminosa e suave majestade. Dá para perceber que ele se refere à estrutura física da cidade, aos prédios, né? Tá ok? Ele não se refere às pessoas, à diversidade humana que existe ali. Não nesses versos. Beleza? Então, não tem a ver com concentrações humanas. Comece a perceber o que está errado, meu querido, minha querida. Chega de errar a questão de interpretação de texto. Combinado? Olha só, letra D. A cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição, ao mesmo tempo em que se reconhecem nela a azáfama e as agitações a que tantos deprimem. Nos versos, ele fala sobre barulho, mundanidade e ambição? Não. Né? Então, o que ele fala? Né? Edificações urbanas e beleza. Então a letra E nos dá a resposta. Mais uma. Sem prejuízo para o sentido, agora chegamos um pouco na gramática, tá bom? Olha só. Sem prejuízo para o sentido da frase, o elemento sublinhado pode ser substituído pelo que está entre parênteses em qual das alternativas? E agora, galera? Letra A. Isso não é de estranhar se aquilatarmos o quanto elas representam na vivência das comunidades humanas, né? Então imagina que nós vamos tirar o C e colocar um ainda que, certo, pessoal? Né? O C, equivalendo a caso, ele é um condicional, né? Indica uma condição, beleza, pessoal? Enquanto que o ainda que indica concessão. Beleza? Então, você acha que esta substituição é válida? Não, né? Então a letra A está errada. Veja que aqui diz, sem prejuízo para o sentido da frase. Letra B. A cidade associou-se à ideia de centro de realizações, né? Então, se acobertou na cidade. Veja, o que vocês acham? Se acobertou na cidade, a ideia é... Eu vejo que esse associar, né? Eu associei uma coisa a outra, não tem nada a ver com acobertar, né? Certo? Acobertar, né, no sentido de esconder ou ainda de proteger, não pode ser relacionado com a expressão associar. Não é uma substituição válida, não são sinônimas. Próxima, letra C. A visão pode variar conforme a perspectiva pessoal, ou não obstante o ponto de vista pessoal, certo, pessoal? Então, quer dizer, conforme e não obstante podem servir? O que vocês me dizem? Tan, 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 tan. Aqui nós temos um não obstante, uma ideia de concessão, né? Apesar de, não obstante. E o conforme de conformidade. Então, se você estudar, aliás, peço que você estude, né, para FCC, conjunções, já vimos que cai, conjunções e locuções conjuntivas, tá? Locuções conjuntivas. Isso aqui, meus queridos, vale para todos, certo? Os concursos, né? Isso é um tema muito cobrado, que você entenda a relação e a equivalência entre as conjunções e as locuções conjuntivas, beleza? Olha a letra D. É bem verdade que se trata de uma visão da cidade antes da azáfama, né? Então eu troco é bem verdade, né, por está patente. E que se trata, eu troco por que se fala, né? Então, falar sobre alguma coisa, né, é a mesma coisa que tratar sobre alguma coisa. Então, eu gostaria de falar sobre a FCC, né? Então, eu gostaria de tratar, né, sobre a FCC, né? Então, esse texto fala da FCC, né? Neste texto, trata-se da FCC. São equivalentes. E a outra, é bem verdade. Se eu falo que é bem verdade, né, estou enfatizando, né, a veracidade de algo. E se eu falo, está
patente que, né? Então, se eu falo está patente que, também é uma forma de enfatizar a veracidade de uma afirmação, certo? Aliás, você pode usar nas redações, né? É patente que o Brasil precisa de novos investimentos na área da educação, blá, 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 né? Então, é uma forma de redigir com fineza, certo, pessoal? Então, a letra D é a correta, a substituição aqui é extremamente válida, né? E não sofre nenhum tipo de alteração de sentido. E a letra E? Porém, não há como não reconhecer esse sentimento de entusiasmo. Eu troco o porém, né? Ainda que não se constate, né? Certo, pessoal? Né? Esse sentimento de entusiasmo. Então, quer dizer, esse porém, olha que interessante, né? É uma adversativa e o ainda que é uma concessiva. Mais uma vez a diferença, né? Concessiva. Mais uma vez a diferença de sentidos, beleza? E também esse não há como reconhecer, não me parece interessante você falar, ainda que não se constate, certo, pessoal? Né? Aqui ele afirma, não há como não reconhecer. Né? E aqui ele está jogando no hipotético, que não se constate. Olha aqui o subjuntivo do verbo. Constate, que tu constates, que ele constate, que nós constatemos, né? E assim por diante. Então, quer dizer, esse hipotético do subjuntivo não vai equivaler aqui à afirmação no presente do indicativo. Não há como não reconhecer. Certo, pessoal? Então, aqui as alterações também são visíveis. A letra D vem a ser o nosso gabarito. Próxima. Ao flexionar-se, o verbo indicado entre parênteses deve concordar com o elemento sublinhado na seguinte frase. Tá? Então, aqui você tem verbos entre parênteses, verbos ser, constelar, cristalizar, propiciar e ressaltar. E aí você tem um termo sublinhado. Opiniões, associações, época, visão e versos. Veja, né? O verbo indicado entre parênteses deve concordar com elementos sublinhados. Qual é a regra? Aqui estamos falando sobre aquele clássico assunto também da FCC, que é, né, olha só, dá para listar aqui o que cai. Conjunções, certo? Conjunções. Que mais que cai? Cai a concordância, né? Concordância verbal e nominal. As duas, certo? Bom, a regra básica da concordância é o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito em número e pessoa, não é mesmo? Então, o que ele está dizendo aqui, concordância verbal, né, é que esse verbo, entre parênteses, deve concordar com essa palavra aqui. Em outras palavras, é a mesma coisa que eu dizer que a palavra sublinhada é o sujeito daquele verbo, porque ele só vai ter que concordar com ela se ela for o núcleo do sujeito. Né, do sujeito daquele verbo. Se não for, não é necessária a concordância verbal, certo? Porque o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Então, é uma forma diferente de perguntar para o concursando, identifique o sujeito desses verbos. É isso que eles estão perguntando. O que, a meu ver, é muito mais fácil. Em vez de eu te perguntar, deveria ter concordância com isso? Eu perguntaria, qual é o sujeito desse verbo? Né? Simples. Né? Sinal alternativa em que a palavra sublinhada é o sujeito do verbo entre parênteses. Tá, agora que você entendeu a questão, eu quero que você responda. Vamos lá, marque para mim. Muito bem, então vamos lá, galera, olha só. Bom, olha aqui, eu colocaria concordância certa. Não é de se estranhar que haja tantas opiniões contraditórias acerca da vida da cidade ou no campo. É difícil evitar que se constelem, né? Aqui eu colocaria constelem, certo? Tá, ok? Em nossa época se cristalizam, né? Aqui a concordância, cristalizam juízos, né? Não propiciam, né? Aqui o certo ficaria propiciam
uma visão harmônica. E na letra E, ressalta, né? Ressalta nos versos, tá ok? Então aí a forma como deveriam ser conjugados esses verbos, como deveria ser feita a concordância desses verbos de acordo com a frase, né? Então olha só, não é de se estranhar. O que não é de se estranhar? Que haja tantas opiniões. Então o sujeito aqui é esta oração. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, os, né? É difícil evitar que se constelem em torno da cidade muitas associações negativas. Quem é que está sendo constelada em torno da cidade? As associações negativas. Por isso que está no plural. A letra B é verdadeira, certo? E a letra C? Em nossa época se cristalizam juízos. Os juízos que são o sujeito. Na letra D, não propiciam uma visão harmônica da cidade os vários ritmos. Esse é o sujeito. E na letra E, ressalta nos versos do poeta Wordsworth sua admiração pelos ícones, né? A admiração que ressalta. Aqui em cima, os vários ritmos que propiciam. Aqui, os juízos que cristalizam, né? Aqui, que haja tantas opiniões, não é de se estranhar. E aqui, né, as associações constelam-se, né, em torno da cidade. É a letra B, portanto, uma questão de concordância, mas também uma questão de identificação do sujeito. Próxima. Considere as construções abaixo e, atenção, olha o que se pede aqui, ó. A exclusão da vírgula altera o sentido do que se enuncia apenas em qual? 1, 2, 3, 1 e 3 ou 2 e 3. Boa sorte, vou dar um tempinho. A exclusão da vírgula altera o sentido da frase. Em qual ou quais delas? Boa sorte. Lembra-se que estamos falando sobre o sentido. Essa aí é crucial para ver quem entende de concurso público, de FCC. A melhor saída é você identificar a função da vírgula em cada uma das frases. Ó, aqui nós temos um onde, que é um pronome relativo, certo? Então esta vírgula, ela está isolando uma oração que começa com pronome relativo, uma oração subordinada adjetiva, né? Se ela tem vírgula, ela é explicativa. Sem vírgula, ela é restritiva. Então se eu falar, ele pesquisa o transporte público nas grandes cidades onde convivem meios obsoletos e avançados, se eu puser vírgula, é explicativa. Eu quero dizer que em todas as grandes cidades convivem meios obsoletos e avançados. Agora, se eu tirar a vírgula, né, eu estou transformando numa restritiva. Então, o transporte público nas grandes cidades onde convivem meios obsoletos e avançados. Pressupondo-se que nas cidades onde não convivem meios obsoletos e avançados, não é preciso pesquisar, ele não pesquisa, certo? Então muda a ideia entre a restrição e a explicação, beleza? Então na número 1 eu posso dizer que muda. Na 2, a preferência pela vida no campo tende a diminuir em função das ofertas de trabalho que há na cidade, certo, pessoal? Em função devido a isso, como nós temos aqui já a conexão desse termo de valor adverbial, certo? A vírgula não muda nada, né? Isolando um termo adverbial que está no final da frase. Então, ela nem sequer é obrigatória, ela é totalmente facultativa. Pode ver que mudando, tirando essa vírgula, não altera o sentido. E na 3, né? Num passado recente, isso também é uma expressão adverbial de tempo, né? Então eu posso tirar essa vírgula e não muda o sentido da frase. Ó. Num passado recente, ninguém imaginaria que confortos da cidade viessem a se oferecer na vida do campo. Mesmo que alguns gramáticos atestem que se o adjunto adverbial tiver 3 ou mais, né, palavras, a vírgula é obrigatória gramaticalmente, mas o enunciado não pede nada sobre gramática. Ele pede apenas sobre o sentido, exatamente para não começar aquela briga que fulano de tal gramático atesta isso, tal gramático atesta aquilo, aquele outro gramático atesta aquele outro assunto. Exatamente para não entrar nisso, a banca já disse, ninguém perguntou sobre gramática, a gente perguntou sobre o sentido. E o sentido só é alterado quando eu transformo uma explicativa em restritiva. Explicar tem um sentido diferente de restringir. Então, apenas a 1, letra A. Parabéns para quem acertou.
Legal, né? Próxima. Ambos os termos sublinhados são exemplos de uma mesma função sintática em qual frase? Bom, os meus amigos, meus alunos que acompanham o Papirando Português aí sempre nas quintas-feiras ou devido às suas atribulações diárias, ao seu trabalho, acabam não acompanhando as aulas ao vivo, né? A pessoa acaba estudando depois, mas quem vem acompanhando o Papirando já viu que nós tivemos diversas edições, voltaremos a ter no futuro também, tematizando análise sintática, né? A classificação das funções sintáticas dos elementos. Isso cai muito e isso te ajuda a responder outros tipos de questões, como por exemplo a função do que, como por exemplo a pontuação, por que tem vírgula, por que não tem vírgula, o que ela está isolando, né? Depende da análise sintática. A interpretação de textos depende da análise sintática. A colocação pronominal depende da análise sintática. E aí vai, a regência depende da análise sintática, beleza? Por isso nós sempre estamos trabalhando com regência, com análise sintática dentro do Papirando Português. Então quem é meu aluno velho de análise sintática, te convido a fazer esse exercício. Faça análise sintática dos termos sublinhados nas orações, certo? Quem não é aluno do professor Douglas, certo? Aproveite, está assistindo esta aula pela primeira vez, conhecendo a nossa metodologia, o nosso trabalho, certo? Tente fazer. Vejamos até onde, o que você já tem de conhecimento e te aconselho a mais tarde dar uma assistida nas outras edições do Papirando Português, beleza? E é claro, aprender o máximo possível de análise sintática. Vamos lá então. Vocês resolvam para mim. Bora! Falta sublinhar os itens da letra D, não é mesmo? É verdade, é verdade, é verdade. Só deixa eu verificar aqui. Aqui é o campo que está sublinhado, certo? A palavra campo, né? E a palavra natural. Campo e natural na letra D. Agora consegue resolver, né? Vamos lá, vamos lá. Alguma falhazinha aí na edição, pessoal, sem problema. É isso aí. Já acharam a resposta? Então, temos conjunções, concordância, certo? Funções sintáticas, beleza? Esse tema também. Funções sintáticas, ok? O que mais? Ei, galera, né? Vamos seguir o Insta do Prof. Douglas, @pfdouglasw. Sigam lá, estou esperando. Beleza? Então vamos lá. Galera, o que nós temos aqui? O campo e a cidade são palavras muito poderosas, né? O campo e a cidade sujeito, são é um verbo de ligação, palavras é o predicativo do sujeito. E muito é um adjunto adverbial de intensidade. Ou seja, as duas palavras sublinhadas aqui, a palavra palavras e a palavra muito, exercem funções sintáticas diferentes. Aqui pergunta qual que é a mesma. O termo em inglês country pode significar, tá? Então o termo, né, é o núcleo do sujeito. Ele que pode significar. Ele pode significar o quê? Bom, significar, que é o verbo principal da locução verbal, pode significar, é um verbo transitivo direto. Aquilo que significa alguma coisa. Então, o país aqui é o objeto direto, pessoal, certo? Então, quer dizer, eu tenho núcleo do sujeito e objeto direto, funções sintáticas diferentes.
Letra C. Uma dessas realizações é a cidade. A cidade, sujeito, cidade, núcleo do sujeito. A cidade é, verbo de ligação, uma dessas realizações, predicativo do sujeito. Então, cidade, sujeito, realizações, predicativo do sujeito. Só que a frase está invertida, né? A cidade é uma dessas realizações e no texto, uma dessas realizações é a cidade. Beleza? Letra D. O campo, núcleo do sujeito, passou a ser associado a uma forma natural de vida, né? Tá ok? Então esse natural é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal, um AA, Alcoólicos Anônimos. Olha só. Letra E. Entre os tradicionais extremos do campo e cidade, certo? Então, quer dizer, nós temos aqui uma locução adverbial deslocada, né? Existe uma ampla gama de concentrações humanas. Daí você pergunta, onde existe uma ampla gama de concentrações humanas? Entre os tradicionais extremos de campo e cidade, certo? É o lugar. Só que o núcleo desse adjunto adverbial é a palavra extremos, núcleo do adjunto adverbial. Tradicionais é uma qualidade desses extremos. Se é uma qualidade, é um adjunto adnominal. Que tipo de extremos? Tradicionais. E aqui, que tipo de gama? Ampla, né? Também é um adjunto adnominal da palavra gama, certo? Que é o núcleo do sujeito. Essa gama de concentrações humanas existe. Ela que existe. Ela é o sujeito do verbo existir, certo, pessoal? Então, que é um verbo intransitivo. Então, ampla é um adjunto adnominal, olha a análise sintática, certo? Dessa gama. Assim como tradicionais é um adjunto adnominal de extremos. Encontramos a alternativa, portanto, em que os dois termos sublinhados possuem a mesma classificação sintática. Ok? Olha só, temos mais um texto aqui para as últimas questões da manhã de hoje. Barbárie e Civilização. É o livro, né, O Preço da Justiça. Vem comigo. Em 1777, o ferino filósofo francês Voltaire escreveu: o mundo começa a civilizar-se um pouco, mas que ferrugem espessa, que noite grosseira, que barbárie dominam ainda certas províncias. Sobretudo entre os probos, agricultores tão louvados em elegias e éclogas, entre lavradores inocentes e vigários de aldeia, que por um escudo, né, uma moeda, arrastariam os irmãos para a prisão e vos apedrejariam, se duas velhas, vendo-vos passar, exclamassem: herege! O mundo está melhorando um pouco, sim, o mundo pensante, mas o mundo bruto será ainda por muito tempo um composto de animais. E a canalha será sempre de 100 para 1. É para ela que tantos homens, mesmo com desdém, mostram compostura e dissimulam. É a ela que todos querem agradar. É dela que todos querem arrancar vivas. É para ela que se realizam cerimônias pomposas. E é só para ela, enfim, que se faz do suplício de um infeliz um grande e soberbo espetáculo. Então, com certeza, ele faz referência, né, às atitudes inquisitórias de antigamente, de se acusar uma pessoa de heresia e apedrejá-la, e chicoteá-la, torturá-la, linchá-la publicamente, queimá-la numa fogueira, certo? Mesmo no mundo já do iluminismo do século XVIII, em que as ideias começam, né, a crescer, o homem pensante, né, começa a se desenvolver, ainda existia a barbárie, né? Então, olha só, Voltaire não hesita ao considerar o grau de civilização em que encontra sua época ele não hesita, ele não pensou duas vezes em fazer o quê? Letra A, suprimir quaisquer preconceitos contra as classes populares, notadamente as mais laboriosas. Pode perceber que ele chama de animais, né? Certo? Então, quer dizer, ele tem preconceito sim. Letra B, ele se esforça para enaltecer a aristocracia escudado tão somente no argumento de que a nobreza está no sangue. Não, ele não usa isso aqui, extrapola o que está no texto, ele não está, digamos, puxando o saco da aristocracia e também não entrou em questões de sangue. Letra C, ele não hesita em manifestar o seu desprezo pelos que julga nécios, né? Quer dizer, né, idiotas, né, burros, nécios, responsabilizados pela prática e expansão da barbárie. Ou ele não hesita, letra D, em atribuir aos clérigos e fanáticos religiosos a responsabilidade pelo atraso nas letras e no pensamento. Eu já vi que ele não diz isso, tá ok? Não é o atraso das letras e do pensamento, ele fala que as letras e o pensamento estão progredindo, mas a barbárie continua. E a letra E, ele não hesita em declarar sua admiração pelos campesinos que se conservam humildes e honestos.
a despeito da sua classe. Certo? Ele mostra que o mundo bruto será ainda por muito tempo composto de animais, né? A canalha será sempre de 100 para 1, certo? Então ele não tem muita admiração pelos campesinos, uma vez que ele chama de canalha. Certo, pessoal? Então a letra C é a verdadeira. Ele não hesita em manifestar o seu desprezo, né? Então o texto inteiro ele tem um teor forte, pesado, mostra o desprezo dele pelos que ele julga nécios, responsabilizados pela prática e expansão da barbárie. Então desde a velha, né, do povo que xinga alguém de herege, até clérigos e até pessoas que têm um pouco mais de condições sociais, que acabam entrando nessa onda e participando da barbárie. A próxima, olha só. Voltaire associa a quem se manifesta pela acusação de herege e pela saudação dos vivas, né? Ele associa a isso, né, o direito à manifestação pública, desde que interpretada como insensata ou injusta. Não vejo que ele veja isso como um direito legítimo. Letra B. A motivação irrefletida dos grosseiros que acatam a acusação leviana e aplaudem a barbárie. Muita gente, sem julgar, né, acaba aplaudindo, às vezes, que se tomem atitudes pesadas. Como, por exemplo, o menor que foi amarrado nu a um poste porque havia roubado, né? E ficou ali amarrado até, e o povo passando e aplaudindo. Ou ainda a pessoa transexual que foi apedrejada e assassinada a pauladas, né? Em praça pública, né? Então, quer dizer, como um espetáculo do ódio humano, da possibilidade humana de destruir ao próprio ser humano, não é mesmo? Ou seja, o que temos por trás disso? A motivação irrefletida, né? Tá ok? Ele associa, né, a pessoa que se manifesta assim a uma motivação irrefletida dos grosseiros, que acatam a acusação leviana, né, e aplaudem a barbárie. É a letra B. Na letra C, associa o entusiasmo das massas, quando inflamadas pela fé ou pela opinião de quem difunde a cultura erudita. Não, porque em momento algum ele fala mal da cultura erudita. Ele associa a facilidade com que mesmo as criaturas pensantes incorrem no vício de seguir a opinião alheia. Não, ele fala os nécios, né? As criaturas não pensantes. Ele pressupõe que uma criatura pensante não apoiaria a barbárie. E letra E, a vantagem que leva sobre as demais criaturas ao fazer valer a virtude de seu descortino crítico, né? Então ele não está associando o que acontece no mundo à vantagem, ao fato de ele, por ser um intelectual, por ser um pensador, né, seria um ser superior às outras criaturas, etc. e tal. Ele não faz essa associação, mesmo porque seria algo, né, bastante snob da parte dele. Então, é a letra B. E nessa aqui, considere as afirmações abaixo. Ó, nas expressões probos agricultores e lavradores inocentes, os qualificativos devem ser entendidos, né, em função do contexto como manifestações da ironia de Voltaire. Então, será que, né, você sabe que probo, né, significa exatamente a pessoa que tem probidade, né, uma pessoa de bem, né, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, certo? Uma pessoa proba. E inocentes também se refere a eles. Então você vai perceber aqui no texto que ele fala, sobretudo entre os probos agricultores, né, lindos, maravilhosos, tão louvados em elegias e éclogas, entre lavadores inocentes no campo, etc. e tal, em pleno século XVIII, que se viveria a época do neoclassicismo, do arcadismo, que aqui no Brasil teve a manifestação de Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, o autor do poema Marília de Dirceu, né? Então, quer dizer, é tão bonito o homem do campo, fugere urben, locus amenus querere, né? Então, ao defender essa ideia, essa vida bucólica, eles mostram que no campo tudo é bonitinho, mas lá tem gente se matando também. É isso que o Voltaire quer chamar a atenção. Então, com certeza, é uma ironia. Eu boto a 1 como verdadeira. E a 2, Voltaire acusa o idealismo de poetas que louvam em suas éclogas ou elegias criaturas que, de fato, ele reconhece como bárbaros e grosseiros. Ele acusa esse idealismo. Os caras acham muito bonito, estão idealizando essa realidade. Não é uma realidade
palpável. É uma realidade idealizada, essa de que o campo é a coisa mais linda do mundo. Não é mesmo? Número 3. Ao se valer da expressão suplício de um infeliz, Voltaire está se referindo às provações que sofre um homem culto diante das manifestações da barbárie. Não, ele se refere, como eu acabei de citar com exemplos mais modernos, mais contemporâneos, a esse infeliz, a essa pessoa que cai como vítima de todo o ódio e a violência, né, contidas aí na sociedade e na comunidade. Esse infeliz, né, é que passa por um suplício em nome de toda a humanidade. Então, bam, 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 a 1 e a 2 sendo verdadeiras, temos a letra D. Próxima. Está plenamente clara e correta a redação da seguinte frase. Então eu vou deixar para vocês encontrarem para mim qual a alternativa que não tem nenhum erro gramatical, nem de pontuação, nem de concordância, nem de ortografia. Vamos lá. Vocês resolvem para o professor, por favor. Quero achar um errinho na gramática do texto. Achei. É isso aí, galera. Então, olha só. A letra E. Para cada 100 pessoas grosseiras, vírgula, propõe Voltaire que apenas uma é mais pensante, né? Atestando-se assim, né, a hegemônica atuação de uns poucos sobre todos os demais. Tá? Lembre-se que uma redação correta ela não pode ter contradição, beleza? Né? Uma redação correta não pode ter contradição. E aqui é uma contradição. Se eu tenho 100, né, malignos e um do bem, certo? Então eu não estou falando que uns poucos atuam sobre os demais. Ele está falando que é o contrário. Estes 100 acabam interferindo na vida daquela minoria pensante. Então, é uma contradição nessa frase. Então, ela está errada como redação. E na letra D, para não deixar dúvida em matéria de proporção, quem são os pensantes, Voltaire afirma que estes, olha que confuso, se reduzem a um por cada 100 dos demais, né? Outro problema que é um defeito de redação é você cometer uma cacofonia como esta, né? Que é o porcada. Letra C. A expressão a canalha será sempre de 100 para 1 refere-se ao quanto Voltaire imagina de que, imagina que, certo? Um erro de regência. Letra B. Ao se pautar na expressão a canalha será sempre de 100 para 1, cujo sentido óbvio é o de apontar a supremacia desta sobre os demais. Nesse enunciado falta clareza. Certo, pessoal? Veja como não é uma forma correta de redigir se o seu texto não possuir clareza nas expressões. Tenta entender o que está escrito aqui, tenta refletir. Ao se pautar na expressão a canalha será sempre de 100 para 1, cujo sentido óbvio é o de apontar a supremacia desta sobre os demais. Né? E falta também aqui o final. O que acontece depois disso? Né? Tá? Então, assim, é como se eu falasse para você assim, ao chegar na minha casa ontem à noite, lugar que eu admiro muito, ponto. Eu não disse o que eu fiz ao chegar em casa. Da mesma forma, aqui ele fala, ele não diz o que acontece ao se pautar isso.
Tá? E aqui tem um ponto final, ou seja, o texto, além de confuso, está incompleto. E na letra A, Voltaire não hesita em quantificar a preponderância dos homens grosseiros sobre os pensantes, ao se valer da expressão a canalha será sempre de 100 para 1. Texto lindo, claro, bem escrito. Letra A. Próxima. Última questão dessa nossa manhã de Papirando Português. Vamos ver como é que vocês estão. Estão adequadas ambas as construções pronominais indicadas entre parênteses como alternativas válidas no contexto para as expressões sublinhadas em A. Voltaire atribui aos grosseiros, atribui-lhes a responsabilidade por aplaudirem a barbárie, né? Por lhe aplaudirem, né? Por aplaudirem, certo, pessoal? Ou aplaudirem na, certo? Né? Não posso colocar, como é verbo transitivo direto, aplaudir alguém, o objeto direto não pode ser representado pelo lhe, certo? Somente o objeto indireto. Então não é A. Letra B. As velhas acusam a vítima, acusam-lhe. Não, o lhe é somente se for objeto indireto. A vítima aqui é objeto direto. Letra C. Os poetas idealistas louvam os campesinos. Lhes louvam. Não, louvam-nos, né? Certo, pessoal? Louvam-nos, eles. Certo? A letra D. Muitos homens querem agradar as massas. Querem as agradar. Tá, é possível. Não hesitando em cortejar as mesmas. Em cortejá-las. Não cortejá-lhes. Certo, pessoal? Errado aqui. E letra E. Para que aprimoremos a civilização, para que a aprimoremos, muito bem, é preciso prestigiar os pensantes. É preciso prestigiá-los. Certo? Termina com R, tira o R, acrescenta acento e coloca los. Encontramos a correta, a letra E. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham aproveitado esses exercícios aí para a FCC, tá ok? A preparação continua. Desejo a todos aí uma boa semana, né? Um bom fim de semana e uma boa semana até a próxima quinta-feira, quando nos encontramos na próxima edição do Papirando o Português. Um abraço para todos os meus alunos do Brasil inteiro, todo mundo que nos acompanha e até a próxima.